Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer essa nécessaire box, olha só que bonitinha. Ela tem esse bolsinho aqui na parte da frente, ó, bem fofinho, bem bonitinha. E olha, com alcinha de mão, que gracinha. Para fazer esse projeto eu estou utilizando os tecidos aqui, ó, tanto jeans quanto o tecido digital, são da Avimor Tecidos. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês que é o Toda Mimosa. A alça, o cursor são lá do Centro da Arte, que também é parceiro aqui do Ateliê Toda Mimosa. Também tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto também, que é o Toda Mimosa. Então agora, pessoal, vamos começar a fazer a nossa nécessaire. Para fazer essa nécessaire, eu cortei um pedaço de tecido medindo 49 centímetros de altura por 30 de largura. 49 por 30, vocês vão cortar uma vez no tecido principal e uma vez no estruturador. Aqui eu estou utilizando aquele jeans que já vem matelaçado e estruturado. Para o forro, nós vamos cortar dois pedaços de tecido medindo 30 de largura por 24 de altura. 30 por 24, duas vezes no tecido da sua preferência aí. Vamos precisar de um zíper de aproximadamente 35 centímetros de comprimento, um cursor. Para o bolso, nós vamos precisar cortar a medida de 30 centímetros de largura por 12 de altura. 30 por 12, uma vez no tecido principal. Quem quiser pode estruturar com entretela de papel ou com um TNT gramatura bem fininha. E uma vez no tecido de forro. O meu tecido de forro eu cortei aqui um pouquinho maior. 4 pedacinhos de tecido medindo 7 centímetros de altura por 4 de largura. 7 por 4, 4 vezes. Um pedaço de zíper de aproximadamente 22 centímetros, um cursor, um pedaço de tecido medindo 30 centímetros de comprimento por 4 de largura, 30 por 4. Dois pedacinhos de alça medindo 7 centímetros, aproximadamente 7 centímetros de altura. Essa alça aqui é aquela alça chique de 3 centímetros. E um pedaço maior medindo 25 centímetros de comprimento. Nós vamos começar fazendo o bolso que vai na parte da frente. Para isso, nós vamos pegar o zíper, aquele zíper menor, e vamos colocar o cursor nele. Então, abre aí. Vou tirar um pedacinho dos dentinhos aqui de um dos lados e vou colocar o meu cursor. Vou posicionar no meio e vou refilar esse zíper, deixando ele com a medida de 18 centímetros e meio, tá? Ó, vou tirar aqui o excesso. E já vou aproveitar e vou selar aqui, ó, essas extremidades do meu zíper. Vou pegar aqueles 4 pedacinhos de tecido medindo 7 por 4 e vou posicionar aqui, ó, direito sobre o direito do zíper e direito sobre o avesso do zíper. Vou fazer isso do outro lado também. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Fiz a costura, agora eu vou pegar aqui esse pedaço, vou pegar o zíper, vou encontrar aqui as costuras que nós acabamos de fazer e vamos encontrar e marcar o meio do zíper. Eu vou marcar com uma caneta. Vou marcar aqui com a canetinha mesmo. Vou pegar aqui o meu tecido principal, vou achar o meio, vou fazer um pique
e vou posicionar aqui o meu zíper. Eu vou posicionar o direito do meu zíper sobre o direito aqui do tecido principal. Eu quero que o meu bolso feche da direita para a esquerda. Então, vou posicionar aqui, ó, meio com meio. Vou colocar um clipe. Vou alinhar o tecido de acordo com o zíper. E vou passar uma costura aqui. Passei. Agora eu vou pegar aqui o forro e vou posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do meu tecido. Vou alinhar aqui de acordo com o zíper também. E aí eu vou na máquina, como meu forro tá aqui, tá maior que o meu principal, então eu vou colocar assim para vocês verem. Vou na máquina e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Vou deixar as extremidades sem costurar. Costurei. Vou tirar aqui esse excesso. Agora eu vou desvirar. Tá? Ajeita todas as costurinhas. E agora eu vou rebater uma costura aqui. Agora eu vou pegar o meu tecido principal, que tá estruturado. Vou pegar uma régua e da extremidade dele a gente vai deixar um espaço de 6 centímetros. Então, da extremidade para cá, você vai deixar 6 centímetros e vai posicionar o seu bolso. Você vai alinhar o bolso de acordo com o zíper, tá? Porque esses tecidinhos aqui, eles estão um pouquinho maior. Então, alinha de acordo com o zíper. Põe o zíper nessa marcação de 6 centímetros. Vou colocar bem certinho aqui, ó, de acordo com o tecido. Pode prender com clipe. E agora eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui embaixo, prendendo esse bolso. Pronto. Agora eu vou pegar aqui aquele pedacinho de tecido medindo 30 por 4, vou posicionar ele rente aqui ao zíper, tá? Vou alinhar ele bem direitinho e vou na máquina passar uma costura aqui. Costurei. Eu vou tirar aqui esse excesso desses tecidinhos aqui, ó. Vou fazer isso aqui também. Ó, vou puxar aqui esse tecidinho, vou rebater uma costura aqui. Rebati a costura, agora eu vou pegar esse tecido, vou dobrar rente à costura que eu fiz aqui, ó. Vou na máquina e vou passar outra costurinha aqui prendendo. E essa costura pode ser bem na beiradinha, tá? Do tecido. Ó, passei aqui a costura bem na beiradinha. Agora eu vou passar uma costura aqui nas laterais, para já ficar tudo costurado. Olha só como que ficou o bolso. Agora a gente vai reservar essa parte e vai colocar o zíper no forro. Ó, vou pegar aqui, peguei o forro, peguei o zíper maior, vou destacar ele. Vou pegar cada forro e vou posicionar o avesso do zíper sobre o direito dele. Dessa maneira, os dentinhos vai ficar virado para a parte que tem mais tecido. Vou fazer isso do outro lado também, a mesma coisa com o zíper. E vou costurar. Costurei, agora eu vou pegar aqui a parte principal e vou posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal, ó. Dessa maneira, vou fazer isso do outro lado também. E vou
passar a costura. Costurei, agora eu vou puxar esse forro todo para trás e vou rebater uma costura aqui, ó. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Costurei. Aqui, pessoal, eu tô utilizando aquele jeans que vem estruturado e matelaçado. Quem quiser que a necessaire fique mais estruturadinha, que ela fique mais durinha, eu sugiro que vocês acrescentem a esse jeans um TNT. Pode ser um TNT gramatura 80 ou gramatura 100, tá bom? Então agora a gente vai colocar o cursor. O cursor eu vou colocar para fechar da direita para a esquerda, da mesma maneira que eu fiz no bolso. Vou repetir aquele processo de tirar um pedaço dos dentes do zíper de um dos lados. Eu vou alinhar aqui o meu tecido e vou colocar aqui o meu cursor. Esse ficou certinho. Vou passar e depois eu vou passar novamente e vou deixar ele no meio. Vou deixar no meio, vou desvirar, vou pegar aqui a parte do forro, vou alinhar certinho, vou na máquina, vou passar uma costura e vou deixar um espaço aqui, sem costurar, para poder desvirar a necessaire depois. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, alinhar essa parte aqui que está estruturada, vou colocar aqui, ó, alinhar essa parte aqui, ó, do zíper bem certinho, ó, e vou encontrar o meio aqui da parte de baixo e vou cortar. Vou marcar o meio. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Essas marcações aqui não tem nada a ver com a peça que a gente tá fazendo, tá bom? E a gente aproveita tudo, né, gente? A gente não vai desperdiçar o tecido. Então, olha só, vou pegar aqui, ó, o meio que eu achei e vou posicionar no meio do zíper. Vou fazer isso e já vou prender aqui, ó, com o clipe. Vou fazer isso do outro lado também, ó, meio com o meio do zíper e já vou marcar. Já vou prender. Vou fazer isso do outro lado. Pronto, ó. E aí, vamos pegar o forro e encontrar o meio aqui pegar o meio do forro, que na verdade foi o que a gente costurou, ó, essa parte aqui que a gente costurou, e vamos alinhar ele bem no meio do zíper, tá? Então, pega essa parte aqui que você costurou e coloca ela bem no meio do zíper. E prende também com o clipe aí, ou alfinete. Vou virar aqui de novo. E vou pôr aqui. Prontinho. Agora a gente vai pegar aqueles dois pedacinhos de alça medindo aproximadamente 7 centímetros para colocar aqui. Se você estiver fazendo numa máquina doméstica e achar que vai ficar muita camada aqui para você costurar, eu sugiro que ao invés de você utilizar a alça pronta, você faça esses tirantes com o tecido, tá bom? Então, eu vou dobrar aqui, vou selar primeiro essa parte aqui. Vou dobrar.
Vou virar aqui, ó, a parte que tá com a estruturação, ó, vou puxar e vou posicionar isso aqui, ó, no meio do zíper, ó. Percebam que aqui é o meu lado direito, aqui onde está a colocação do zíper, tá? Vou posicionar ele bem no meio. Ó, vou prender aqui com o clipe. Vou fazer isso do outro lado também. Vou puxar aqui o forro e vou passar uma costura aqui prendendo esses tirantes, tá? Aqui você pode costurar a parte principal com o forro também. Então, alinha o forro também embaixo para ficar tudo certinho. Depois de ter costurado, eu vou refilar aqui o zíper. Vou refilar aqui do outro lado. E vou selar também. Pronto. E agora a gente vai costurar. Já pode tirar aí os clipes, porque como a gente já costurou aqui embaixo, esses tecidos eles não vão sair do lugar. Então, não vai correr o risco de ficar torto. E aí, a gente vai passar uma costura. Essa costura vai ser separada, parte principal com forro. Então, olha só, aqui eu vou pegar a parte principal, vou passar a costura aqui até onde der, depois vou pegar, vou dobrar aqui a parte principal, vou pegar o forro, vou passar a costura até onde der e vou repetir esse processo em todos os cantos. Pronto, passei a costura em todos os lados. Vai ter lugar, gente, que talvez você não vai conseguir costurar tudo, né? Por exemplo, aqui no forro, ó, eu não consegui vir até aqui perto do zíper. Então, o que que eu faço? Agora, eu passo uma costurinha aqui nessa parte que tem o zíper, ó, só para esses cantinhos que talvez fiquem sem costurar, fechem, tá? Vou fazer isso aqui dos dois lados. Pronto, prontinho. Agora nós vamos fazer as caixinhas de leite. Nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui com 5 centímetros, tá? Essa parte aqui onde tem a costura, nós vamos começar a contar a partir dela, tá? E dessa aqui que não tem costura, a partir aqui da extremidade. Então, 5 centímetros. Então, olha só. Vou posicionar aqui minha régua. Então, daqui da extremidade 5 e daqui da costura 5. Vou fazer no forro também. E aí, pessoal, antes de cortar essas caixinhas de leite, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um retrocesso nessas partes aqui que tá costurada, só para quando eu cortar não ficar abrindo costura, tá? Vou fazer isso aqui nos cantinhos. Pronto. E agora eu vou cortar aqui essas caixinhas de leite. Aqui na parte do forro, geralmente eu não corto, tá? Eu puxo assim, ó, e passo a costura. Mas quem quiser cortar, pode cortar também. E aí faz aquela, quem for cortar, faz aquela reforçada aqui na costura antes de cortar caixinhas de leite. Então agora eu vou cortar essas caixinhas de leite. Na parte que tem o bolso, vocês vão perceber que tem mais camadas, tá? Então,
Na hora que for cortar aí a caixinha de leite, toma cuidado. Pessoal, e eu quero dar uma dica para vocês, ó, antes de fechar aqui essas caixinhas de leite, essa parte aqui que a gente havia costurado, né, antes de fechar, antes de abrir a caixinha de leite, eu quero dar a dica para vocês ficarem atentos ao tecidinho que tá aí, tá? Nessa parte do bolso. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Para vocês alinharem esse tecido, porque se vocês não alinharem, corre o risco de, depois que a peça estiver pronta, de um lado ficar certinho e do outro não ficar. Então, na hora de costurar, antes, na verdade, de costurar essa parte aqui, ó, na hora que você estiver alinhando a necessaire, verifica se os tecidinhos estão na mesma altura, tá bom? Para ficar com acabamento bem perfeitinho depois que a gente virar, tá? Então, se atente nessa parte aqui onde tem o bolsinho, para que aqui eles fiquem na mesma altura, tá bom? Nessa parte aqui, ó. Então, na hora que você estiver alinhando aí a necessaire, vocês posicionam, ó. Porque essa minha aqui, ó aqui como que ficou, ó. Tá bem na mesma altura, tá? Então, se atentem a isso para não correr o risco de um lado ficar na mesma altura e do outro lado não ficar. Eu até peguei aqui, ó, uma que eu fiz só para mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí fica alinhadinho, por isso que é importante ter aquele cuidado para ficar assim, um encontrando, ó. Tá vendo? Então, se atente a isso para o acabamento ficar bem lindo. Prontinho. Agora a gente vai fechar essas caixinhas de leite. Vou abrir aqui esse zíper só para facilitar aqui. Vou começar fechando essa parte aqui. Então, você pega, puxa bem. Aqui, ó, se você perceber que o zíper, ó, aqui, ó, você consegue puxar. Se você perceber que o zíper tem alguma pontinha dele aqui, olha só, você pode cortar, tá? Pode refilar, para ficar mais fácil ainda. O meu tem uma pontinha aqui, eu quero tirar essa pontinha. Aí, ó. Para você não precisar passar a costura em cima de zíper. Agora sim, vou alinhar certinho aqui, ó, tecido com tecido. Vou abrir aqui, ó, para diminuir as camadas, tá? E aí você vai apalpando assim, sentindo se tem o zíper ou não. Vou ver aqui do outro lado, ó, porque aqui você consegue ver o zíper, ó. A pontinha do zíper vai ficar bem pequenininha, mas se você tiver com receio de costurar, por exemplo, se tiver na máquina doméstica, você pode refilar mais um pouquinho do zíper para ficar mais confortável ainda na hora de costurar, tá? E agora eu vou puxar aqui, alinhar tudo bonitinho. E a gente não pode esquecer da alça de mão, né? Tem uma alcinha pra gente colocar aqui também. Essa alcinha, gente, eu gosto de colocar ela na parte que o zíper fecha, porque aí quando a pessoa estiver segurando, o zíper vai estar pra cima, não vai estar pra baixo, tá? Então eu vou posicionar no sentido que o zíper tá fechando, então vai ser nessa localização aqui. Então eu vou pegar a alça. E vou colocar aqui, ó, vou colocar ela de fora para dentro. Deixa eu só confirmar aqui se eu tô certa. Não, tô colocando no lugar errado. É aqui. Vou posicionar aqui, ó, no meio
da minha caixinha de leite, a alça. A gente pode abrir aqui essas costuras. E vou abrir aqui e vou puxar a alça. E vou posicionar ela no meio. Ó, prontinho. E aí, nessa parte aqui do zíper, ó, fiquem atentas para o cursor não virar, para você não correr o risco de bater a agulha no cursor. E se atente também ao zíper. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu falei para vocês refilarem o zíper do bolso com 18,5. Se você quiser ficar mais segura para não precisar refilar mais nada depois que você cortar, ao invés de deixar com 18,5, deixa com 18. Tá? Para não ficar aparecendo nada, refila ele com 18 centímetros ou com 17 centímetros. Vai ficar aparecendo um pouquinho daqueles tecidinhos que a gente colocou no final das extremidades do zíper, do lado direito, mas não tem problema. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito, tá? Só estou dando essa sugestão para caso você estiver costurando uma máquina doméstica, achar que vai ficar com muita camada aqui, ó. Tá bom? Então agora eu vou passar uma costura aqui, fechando essas caixinhas de leite. Ó, fechei a parte principal, que tá estruturada, agora eu vou fechar a parte do forro. Então, eu vou puxar assim, ó, e vou passar a costurinha fechando todas as partes, tá? Quem quiser cortar, pode cortar, tá, gente? Isso aqui é uma maneira que eu gosto de fazer, mas vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem melhor. Pronto, costurei. Agora, gente, é desvirar. Ó, começou a desvirar? Já pega aqui a parte que você deixou aberta e fecha. Tá? Eu vou fazer uma dobradura aqui pro lado de dentro e vou passar na máquina mesmo uma costurinha fechando esse espaço que eu deixei aberto. Quem quiser pode fechar na mão também. Pronto, ó. Finalizamos aqui a necessaire. Olha só que coisinha mais fofa que ela fica, gente. Eu tinha feito essa daqui, ó. Olha só que bonitinha. E olha só o acabamento aqui nas laterais, ó. Tá na mesma altura. Então, se atente a esse detalhe, viu? Para ficar se encontrando aqui, ó. Encontrando os tecidinhos, tá? Ó, deixa eu tirar essa linha daqui. Olha só, gente, fica muito fofa. Muito fofa, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês façam. Quem fizer, já sabe, marca o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa, que eu quero muito poder ver o trabalho de vocês. Muito obrigada por terem assistido a esse vídeo e até a próxima aula.